está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Vamos primeiro reler o Evangelho, destacando os aspectos centrais desse Evangelho. Começamos destacando a multidão que cerca Jesus. 5.000 homens que vão ao encontro dele para escutá-lo. Vão ao encontro dele para ser por ele ajudado em suas necessidades. Aí faço um parênteses na leitura do Evangelho de João, que foi lido hoje, para irmos ao Evangelho de Mateus, capítulo 14, que narra o mesmo fato, mas traz alguns detalhes a mais. Diz o Evangelho de Mateus: chega a tarde, o horário já está avançado, a preocupação com a hora. O lugar é deserto, distante da cidade. Então há uma distância, há um horário avançado, e os discípulos manifestam a Jesus a preocupação com o povo. Despede o povo para que eles possam ir às cidades buscar alimento. E Jesus, então, nesse Evangelho de Mateus, diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmo de comer. E essa fala de Jesus lança uma luz extraordinária sobre esse episódio. Dai-lhe vós mesmos de comer. Dito isso, voltamos ao Evangelho de João, que coincide a partir daqui com o de Mateus. André apresenta o menino, e esse menino com 5 pães e 2 peixes. Mas ao mesmo tempo diz: o que é isso para tantas pessoas? O que é isso para uma multidão? E Jesus realiza um milagre, saciando a multidão com o pouco que tinha. Melhor, com o pouco que foi oferecido. Com o pouco que foi disponibilizado. Com o pouco que foi partilhado. E aquela multidão ficou saciada. Diz o texto: comeram tanto quanto queriam. E ainda sobrou e foi recolhido 12 cestos. E assim, revisitamos o Evangelho. E agora, destaco 2 temas para a reflexão. O primeiro, a multiplicação e a Eucaristia. O segundo, o milagre passa pelo que somos, pelo que temos. O milagre passa por quanto estamos dispostos a oferecer de nós mesmos. Começo então com um texto de Santo Efrem. Diz: Nosso Senhor multiplicou o pão no deserto. Em Caná, Ele transformou água em vinho. Assim, os habituava ao seu pão e ao seu vinho, até o momento em que daria o seu corpo e o seu sangue. E deu-lhes com liberalidade estas pequenas coisas, para que soubessem que o seu dom supremo, o corpo e o sangue, a Eucaristia, seria dado de forma totalmente gratuita. Vemos os milagres do pão e do vinho como imagem e preparação para a entrega futura do seu corpo e do seu sangue. Vemos no milagre do pão e do vinho a imagem e a preparação para a Eucaristia. A Eucaristia é a vida de Jesus, totalmente entregue a nós e por nós na cruz. Na cruz que salva e que nos alimenta.
São Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11: cada vez que comeis deste pão e bebeis deste cálice, proclamais a morte do Senhor. A Eucaristia, diretamente ligada com a entrega de Cristo na cruz. E a entrega de Cristo na cruz, celebrada em cada Santa Missa, celebrada na consagração da Eucaristia, nosso alimento, é um convite a entendermos a lógica de Cristo, que é a lógica da oferta de si mesmo. Essa é a lógica de Cristo. É a lógica da Eucaristia, é a lógica da cruz. João capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que doa, que entrega a própria vida. Uma entrega que manifesta muito amor. E experimentamos esse amor na cruz de Cristo, experimentamos esse amor em cada Santa Missa, experimentamos esse amor de Cristo em cada Eucaristia recebida. E vamos entendendo, a partir de cada missa e de cada Eucaristia, que a cruz não é só para o Cristo, mas a cruz também é para cada um de nós. E São Paulo escreve em Romanos 6, considerai-vos mortos para o pecado. Aquele que é inserido na vida de Cristo precisa fazer a experiência da morte para o pecado. E podemos entender o pecado como uma dinâmica egoísta que impede ou limita a nossa entrega, uma dinâmica egoísta que impede ou limita a nossa oferta. Portanto, é preciso fazermos a experiência de Cristo crucificando o nosso pecado, crucificando essa centralidade do eu que é tão intensa na vida de todos nós. Porque quando o eu for crucificado, ressuscita o próximo, ressuscita o outro, ressuscita o nós. Só terá amor ao próximo e só terá amor a Deus quando nos crucificarmos na cruz com Cristo, morrendo para nós mesmos. A nossa cruz é a cruz da oferta de si mesmo, na cruz que se doa, na cruz que se torna possível amar o próximo, na cruz que corresponderemos amor com amor. E assim, passamos da cruz de Cristo à Santa Missa, da Santa Missa à Eucaristia, e da Eucaristia à aceitação da nossa cruz, como entrega, como oferta de nossa vida. E esta oferta de nós mesmos, desejada por Deus, está representada naquele menino que entrega os 5 pães e os 2 peixes. Aquele menino, para ele, não só era muito, era tudo. Aquele menino ofertou tudo, tudo que tinha. Para ele era tudo. Para a multidão era pouco, quase nada. Mas para Deus foi suficiente para saciar tanto o menino que ofertou, quanto a multidão faminta. E aqui está o milagre. Podemos ofertar pouco, mas devemos ofertar tudo? O que para a multidão vai ser quase nada, mas Deus vai realizar um milagre a partir da nossa oferta, a partir da entrega da nossa vida. O milagre, portanto, o milagre é esperado por muitos,
passa pelo que somos, passa pelo que temos. O milagre passa por quanto estamos dispostos a oferecer de nós mesmos a Deus e ao próximo. E quanto mais entendermos a lógica cristã da oferta de si mesmo, mais seremos testemunhas do milagre de Deus acontecendo na vida das pessoas. Semana passada, Itaoca estava agitada. Sexta-feira foi morta uma jovem famosa do tráfico. Tínhamos entrega de alimentos no sábado, missa, alguns estão aqui presentes, que estiveram lá. E a dúvida na sexta era: é possível ir a Itaoca ou não? É possível celebrar a Santa Missa ou não? É possível entregar o alimento às famílias ou não? Essa era a dúvida na noite de sexta-feira. Mas as pessoas lá dentro estão acostumadas com o movimento, entendem a lógica das operações, e amanheceu o sábado, aparentemente já mais tranquilo, e tanto o padre não deixou de celebrar, quanto também os voluntários não deixaram de atender as famílias. E ali, naquele ato de entrega, naquele ato de coragem, naquele ato de fé, naquele ato de generosidade, o milagre aconteceu para dezenas de famílias que poderia ter dias de fome. E não teve, porque o milagre de Jesus aconteceu por meio das 3 ou 4 pessoas que foram para levar o alimento para as dezenas de famílias. E é por isso que eu repito, para que vocês entendam e não esqueçam. O milagre esperado por muitos passa pelo que somos, pelo que temos, e por quanto estamos dispostos a oferecer de nós mesmos a Deus e ao próximo. Mas nós só conseguimos oferecer algo a Deus ou ao próximo quando rompemos a dinâmica do egoísmo. Quando rompemos a dinâmica do eu. E é comum encontrarmos as pessoas muito ocupadas com os seus sonhos, com os seus projetos, com os seus desejos. E quando isso acontece, acabam que ficam impedidas de encontrar um próximo que necessita de um milagre. Quantas vezes nos deparamos com pessoas entristecidas no seu semblante e sem perceber começamos a falar de nós mesmos. Porque nos falta tantas vezes a sensibilidade para com o outro. As nossas ofertas são pequenos movimentos de gentileza, de desprendimento, de partilha, de companhia, de palavra, de encorajamento, de conselho, de esclarecimento, também de partilha financeira. Pequenos movimentos que tendem a se tornar mais frequentes ao ponto de se consolidarem em hábitos bons, em virtudes. E assim, aquele que frequentemente se alimenta da Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, vai se tornando oferta de vida. Vai se tornando milagre na vida de outras pessoas. Porque participar da Santa Missa, entrar na fila da comunhão, é um compromisso em permitir ser transformado e moldado por Deus. E por isso
Receber Jesus na Eucaristia deveria nos conduzir à superação do eu, para nos abrir ao outro, ao próximo, ao nós. Da partilha do jovem à saciedade do povo. Da vida ofertada de Cristo na cruz à salvação da humanidade. Do alimentar-se da Eucaristia ao tornar-se Cristo. E em nós, Cristo, presente, continua ofertando, curando, consolando, ensinando, gerando esperança e salvando. Cristo continua salvando por meio da vida de muitos ou por meio da vida de alguns de nós. E esse movimento acontece sempre quando a vida é partilhada. Que Deus nos ajude a entendermos esse movimento da multiplicação à Eucaristia. Esse movimento do milagre que acontece por nossa vida doada e partilhada. Esse é o caminho que todos nós deveríamos trilhar. Esse é o caminho que a própria pedagogia da Santa Missa nos introduz. Permitam que Cristo habite a sua vida. Permita que Cristo transforme a tua vida e te torne um outro Cristo, para que você possa ser o milagre de Deus na vida de muitos. Assim seja.